A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você é mais sábio que o rei Salomão. Se você aceitou a Cristo, nasceu de novo, tem a vida de Deus em você, a Bíblia te dá a plena certeza que você tem uma sabedoria superior à sabedoria de Salomão. E como nós podemos compreender o texto que diz que nem antes nem após Salomão haveria alguém tão sábio quanto ele? Nós temos que entender a diferença que há entre antiga aliança e nova aliança. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então aqui temos que entender que quando Deus disse para Salomão que não haveria homem tão sábio quanto ele, Deus estava se referindo a homens naturais, porque Salomão, embora ele tenha sido cheio do Espírito Santo, ungido para ser rei, e tenha recebido a sabedoria que Deus deu a ele, ele não nasceu de novo. Salomão era um homem natural que viveu antes de Cristo. O ser humano só pode nascer de novo agora, nesse tempo que vivemos, após a vinda de Jesus Cristo. É quando o Espírito Santo gera em nós uma nova vida. Porque Salomão viveu no tempo da lei, na lei escrita em tábuas de pedra. Nós, em Hebreus, o autor aos Hebreus diz que as leis de Deus foram escritas agora na tábua do nosso coração. Porque agora nós vivemos numa novidade de vida, é a vida do Espírito. O apóstolo Paulo chega a dizer no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, que se o ministério de Moisés foi glorioso, muito mais excede em glória o ministério do Espírito, o ministério que nós vivemos hoje. Porque o ministério que Moisés viveu era da lei, da morte. Nós temos o ministério do Espírito. E ele vai continuar dizendo que agora nós, com os olhos desvendados, contemplamos a glória do Senhor como por espelho. E por essa glória, de glória em glória, nós somos transformados na mesma imagem de Cristo. Inclusive, João Batista, Jesus declara que ninguém nascido de mulher pode ser maior que João Batista. João Batista foi o maior de todos os homens que viveram na terra. No entanto, o menor no reino de Deus é maior que João Batista, mostrando que a nova aliança trouxe uma nova criação para a terra. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que todas se fizeram novas. Então Deus começou uma nova criação a partir de Cristo, quando o Espírito Santo gera uma nova vida em nós, nos fazendo nascer de novo. Jesus disse: o reino de Deus é chegado e está dentro de vós. Então agora nós temos o reino de Deus dentro de nós. Antes de Jesus isso era impossível. E olha bem o que o apóstolo João diz para nós. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. São profundas essas declarações do apóstolo João. Ele está dizendo que nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque assim como ele é, somos nós neste mundo. Você e eu somos como Cristo é.
Como? Espiritualmente, porque foi gerada em nós a vida de Cristo. Paulo diz, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. E nós vimos aqui ele dizendo, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele mesmo andou. Nós fomos chamados para andarmos como Cristo andou, na sabedoria dele. Porque Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, todavia, temos a mente de Cristo. E Cristo disse para os fariseus que a rainha do sul veio dos confins da terra, saiu dos confins da terra em busca para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui alguém maior que Salomão. Então Jesus é maior que Salomão. E nós hoje temos a vida de Cristo, a mente de Cristo, somos como Cristo espiritualmente e devemos andar como Cristo andou. Então agora nós podemos viver, compreender os mistérios de Deus. Paulo diz no capítulo 1 aos Colossenses que ele orava por aquela igreja para que os irmãos ali, fossem cheios do pleno conhecimento de Deus, de toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha bem, então existe algo na igreja hoje que nós nem nos demos conta ainda, da grandiosidade, da sabedoria que está em nós, que habita em nós. Porque também João, na primeira carta, no capítulo 2, no verso 20, diz, vocês têm a unção do santo e sabeis tudo. Vocês sabem tudo. No verso 27 ele vai dizer, e a unção que vocês receberam ensina a vocês todas as coisas, e vocês não precisam que ninguém vos ensine. E assim como essa unção ensinou a vocês, permaneçam nele. A unção do santo é a vida de Cristo em nós. Ele é o santo. E essa unção nos ensina sobre todas as coisas. É a sabedoria de Deus. Tiago diz assim, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Tiago diz. Então hoje, claro que nós lemos Provérbios de Salomão, a sabedoria de Deus está ali. E essa sabedoria agora, quando a gente se alimenta dela, ela faz parte do nosso coração. A palavra de Deus, ela entra no profundo do nosso coração. Por isso o autor aos Hebreus diz que as leis de Deus hoje não são escritas mais em tábuas de pedra, mas são escritas agora na tábua do nosso coração. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar em nós. E é por isso eu vou falar uma coisa para você agora, que algumas pessoas podem se escandalizar. É claro que nós passamos por muitas lutas, muitos sofrimentos e muitas vezes carregamos traumas passados. Mas Deus quer curar esses traumas. Deus quer brilhar a sua luz em nossos corações, em nossas mentes e nos libertar dos traumas. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, tem toda a sabedoria que nós precisamos. E aí agora eu vou te dizer uma coisa. Hoje nós vemos muitos filhos de Deus, muitos pastores e líderes, buscando terapias com pessoas que nem sequer conhecem a palavra. Hoje a igreja deveria ser a terapia do mundo. A igreja é a cura que o mundo precisa, estar na igreja. Mas se nós não compreendemos essas verdades, nós vamos continuar buscando nos homens a sabedoria, o conhecimento, para termos algum alívio em nossa alma, em nossas mentes. Mas Jesus disse, quem está oprimido e sobrecarregado, vem a mim, porque eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu darei descanso para vocês. Jesus é a fonte de toda a sabedoria e inteligência de Deus. E nós temos Cristo, nós temos a mente de Cristo. E eu desejo para a tua vida que essas verdades sejam reveladas a você e você desfrute dessa paz, porque em Provérbios, inclusive no capítulo 3, Salomão diz que a sabedoria nos garante paz, prosperidade e saúde, garante vida longa para aqueles que encontram a sabedoria de Deus. Mas no capítulo 2 ele diz que essa sabedoria deve ser buscada como prata, como tesouro escondido. Se nós clamarmos e gritarmos por entendimento, então nós compreenderemos a sabedoria de Deus. Essa sabedoria precisa ser buscada. Nós precisamos crer e pedir e nós receberemos. É promessa do Senhor. A rainha de Sabá andou cerca de 2.240 quilômetros para ouvir Salomão. Isso significa ir do Espírito Santo para São Paulo, ir e voltar. E ainda sobra cerca de 300 quilômetros, porque daqui do Espírito Santo para São Paulo é mais ou menos 950 quilômetros. Então olha bem, essa mulher andou tanto e não tinha automóvel naquela época. Ela foi carro movido a animais, né? A cavalos, provavelmente. Então, a camelos, eu não sei, mas ela foi dessa forma. E ela ouviu Salomão e disse: felizes são os homens, os servos, que ouvem a tua sabedoria, porque eu não tinha escutado nem a metade daquilo que eu ouvi da tua boca. Aquilo que me disseram a teu respeito não foi nem a metade. E ela deixou ouro, deixou prata, especiarias, abençoou a vida de Salomão, porque ela viu como ele administrava a casa do Senhor, os seus criados, como ele oferecia sacrifícios, e ela louvou a Deus, ela glorificou a Deus pela vida de Salomão. Então o mundo precisa olhar para a igreja, para a sabedoria da igreja e glorificar a Deus. E assim nós vamos alegrar o coração do nosso Pai. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.